olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Na vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Sempre está com você. O Senhor, Ele te ouve, Ele te vê, e para tudo na nossa vida há um propósito. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí. E nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Fidelidade não acabou. Pai, nós somos gratos pela tua fidelidade todos os dias tão presente nas nossas vidas. Oh Deus, nós somos dependentes de ti, nós confiamos no Senhor e nós sabemos que não há dificuldade, que não há problema que se levante e que seja maior do que o Senhor. Nós confiamos porque o nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos. E nós amamos o Senhor, ó Pai. Muito obrigada por ser esse Pai tão cuidadoso. Aleluia.
Amém? Deus, Ele nos leva no deserto para ministrar o amor, para ministrar a cura, para ministrar a esperança ao nosso coração. E se você está aqui essa noite, é porque você vem em busca de uma esperança, e Deus está aqui neste lugar, Ele é a esperança da sua vida. Você pode estar no deserto, você pode estar passando por vitórias, por derrotas, por altos e por baixos, mas Deus está contigo, amém? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado, está atrás de você, diga para ela que ela é bem-vinda neste lugar. Cumprimenta o máximo de pessoas que você conseguir. E você que nos assiste pela internet, é um prazer também ter você aí do outro lado, que você seja abençoado nessa ministração de terça-feira de esperança. Depois que os irmãos se cumprimentarem, pode se assentar. Amém? Antes da gente dar continuidade no louvor e na continuação do nosso culto, eu queria passar alguns avisos, alguns recados, mas primeiramente eu queria dar as boas-vindas a você, visitante, que está aqui pela primeira vez, talvez pela segunda, mas parece que a primeira, de tanto tempo faz que você não volta aqui. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Aqui não tem diferença nenhuma entre nós, aqui nós somos todos colocados um do lado do outro. Então seja bem-vindo, que essa noite possa ser inesquecível no seu coração. O primeiro recado que eu tenho para passar para os irmãos é sobre o nosso espaço do livro. Chegou algumas novidades, eu queria mostrar algumas aqui para vocês. A primeira é O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. É um livro bem curtinho, para você que não tem o hábito muito de ler muito, não tem muito hábito de leitura, muito bem, você pode adquirir esse livro por apenas R$15. Ele vai falar algumas verdades do Evangelho, algumas coisas que às vezes a gente tenta deixar tão complexo o Evangelho, a gente tenta ler a Bíblia de uma maneira tão complexa, mas tem algo muito simples, muito verdadeiro. E Paul Washer, que é um grande teólogo norte-americano, ele descreve em poucas páginas, e você pode pegar esse livro, comprar, você pode pegar para você pode dar de presente de maneira evangelística para alguém. Então passa lá, essa é uma das novidades, tem, se eu não me engano, só apenas 2 unidades. Outro livro é o livro que está sendo usado como material no curso de História da Igreja. Se você não conseguiu dar o seu nome, não conseguiu realizar o curso a tempo, você pode comprar. É Panorama da História Cristã, do Hernandes Dias Lopes. Dá um panorama bem geral sobre a história da igreja cristã, desde os tempos da igreja primitiva até os tempos atuais. Você pode adquirir esse livro, não tem preço. Tem algum preço, pastor? R$20, você pode passar também a adquirir. Esse aqui tem, acho que, se não me engano, umas 4 ou 5 unidades, você pode passar lá. E por último, esse livro, eu tenho um dele, custa R$25, é do Max Lucado, O Fim da Ansiedade. Então, se você sofre com insônia, se você sofre com o amanhã, achando que nada vai dar certo, só vendo as partes negativas do amanhã, tendo noites passadas assim, de maneira acordada, e você ansioso pelo que pode acontecer, o que não pode acontecer, esse livro vai te ajudar a superar isso. Não porque Max Lucado é um bom escritor, mas ele revela algumas verdades bíblicas que podem te ajudar a superar a ansiedade. Então são esses materiais, fora esse tem muitas outras novidades que os irmãos podem estar passando no final da nossa celebração, para poder dar uma conferida. Tem livros muito baratos, tem alguns livros já um pouquinho mais caros, mas não passa de R$25, R$30, nem isso. Você pode passar no balcão de informações e a gente vai atender você ali. Próximo recado é sobre o batismo de novos membros. Se você deseja se tornar membro da nossa comunidade local, dê o seu nome. Você pode passar lá, você pode deixar o seu nome, seu telefone, e a secretaria vai ligar, entrando em contato com você para passar mais algumas informações. Se você tem alguma dúvida, se vai que mulheres, tem as vagas ainda, pastor, do Retiro de Homens? Tem uma vaga. Olha só, meus irmãos, foi liberado algumas vagas, e agora só restou uma vaga dessas vagas que foram liberadas. Alguns irmãos não conseguiram a dispensa do serviço. Então você, homem, ou você, esposa, que está aqui essa noite, quer que o seu marido passa também no balcão de informações, deixe o seu nome lá, deixe o nome do seu marido. Talvez você está querendo que o seu pai vá junto com você, ou que o seu pai vá e participe pela primeira vez desse retiro. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida do seu marido, para a sua vida, homem, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Só tem uma vaga ainda restante, você precisa passar lá para enchê-la. Retiro de meninos e de meninas adolescentes, então de 12 a 17 anos também temos retiros aqui. Nós precisamos que você leve o seu filho
Ou a sua filha, se você está indeciso, se o seu filho vai querer ou não ir, não dê um chocolate para ele de Páscoa, como o pastor falou domingo, mas dê um presente muito melhor, que é o retiro de adolescentes, meninos e de meninas. Passa também no final, a gente vai estar com um stand lá, você pode pegar uma ficha de inscrição, levar para casa. Se você é adolescente, está aqui, e o seu pai, a sua mãe, o seu responsável não está aqui, você também pega uma ficha sem compromisso, leva para sua casa, conversa com o seu pai, com a sua mãe. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, e não tem presente melhor do que você participar com a gente. E se você está aqui hoje à noite, você está participando, você vai escutar daqui a pouco uma palavra do pastor Denis sobre o rei Davi, salmos que nós podemos cantar e vencer as batalhas. Então, se você está aqui essa noite, é porque você veio querendo uma esperança para a sua vida. Em um determinado momento da nossa celebração, você que for querer começar uma campanha e depender totalmente de Deus durante 7 semanas, você pode vir à frente no determinado momento em que o pastor chamar, e você pegar o seu cartão para você colocar que você está fazendo uma campanha para a sua vida emocional, espiritual, física, familiar, material, para você estar acompanhando e não perder as suas semanas. Então, se você está aqui essa noite, tenho certeza que Deus vai trazer esperança para o seu coração. O curso de História da Igreja, mas no outro recado, ele já está finalizando. Nessa quinta-feira é o último módulo, e vai falar do surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vai falar dessa da igreja contemporânea que nós vivemos hoje. Então, se você não participou de nenhum módulo, mas está curioso para saber um pouco sobre a história de como surgiu a IPI do Brasil, vem quinta-feira, às 7h30 da noite, até às 9h30, tem um intervalo entre as duas aulas, para você conhecer um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como são trabalhados módulos, esse módulo ele é independente dos outros módulos. Você pode não ter participado dos outros módulos anteriores, mas desse, se você deseja conhecer um pouco da nossa história, da história da IPI do Brasil, você pode vir e participar. Tenho certeza que Deus vai falar e edificar muito a sua vida com conhecimento. E está chegando a Páscoa, e nós temos algumas programações especiais. A primeira programação especial de Páscoa que a igreja irá realizar é quinta-feira, às 22 horas, aqui no templo, uma vigília. Então nós vamos estar realizando uma vigília em referente à Páscoa, simbolizando aquele momento de oração que Jesus teve no Getsemane. Foram momentos tensos, e nós vamos estar aqui clamando e agradecendo a Deus pela ressurreição, pela entrega dele naquela cruz, que hoje nós estamos aqui é porque um dia ele morreu por nós numa cruz. Então as celebrações começam na quinta-feira, às 22 horas, com uma vigília aqui na igreja. Ah, mas não vai no morro, só vai no morro se o tempo estiver bom? Não, vai ser aqui na igreja com tempo bom ou com chuva, da maneira que tiver, será aqui na igreja às 22 horas. E nós também, todo ano, nós temos um desafio de Páscoa, que é a ceia de Páscoa na mesa da minha casa, significa esse desafio. E o que é? Na sexta-feira, ao invés de você passar a Páscoa só com a sua família, só com os seus filhos, talvez com o seu tio, talvez com uma tia, na casa da sua mãe, convide alguém para ir para a sua casa. Capricha no jantar, coloca a mesa, ou pode ser um jantar bem simples, mas convide alguém para jantar com você, convide alguém para sentar à sua mesa e ceiar junto contigo, levando completamente ali a palavra de Deus, mostrando o real significado da Páscoa. No nosso site, se você quiser, lá tem versículos para você poder ler para as pessoas, um cântico para você colocar, e o que você poderia fazer nesse dia de ceia. Então abra a sua casa, convide a pessoa, convide um vizinho, convide talvez uma tia sua que não frequenta a igreja com você. É uma bela oportunidade para você levar o real significado da Páscoa. Se você quiser receber no seu celular as informações de como fazer essa ceia, que versículo ler, que música que pode ser tocado, o que eu posso fazer, você pode passar no balcão de informações, deixe o seu número anotado, nós iremos passar para você essas informações via WhatsApp, ou você pode acessar o site da nossa igreja, tem tudo lá bem detalhado para você. E no domingo nós fechamos a programação especial de Páscoa com 2 celebrações. Não haverá o culto das 6 da manhã, porque já tem o nosso culto das 9h30, e te pedimos, Pai, por este momento, ó Pai, que vamos entregar, ó Pai, aquilo que não é nosso. Nós não merecíamos, ó Pai, nós não merecemos nada.
Assim, ó Pai, que nós merecemos a morte, o Senhor nos deu a vida, e junto com a vida o Senhor nos deu, ó Pai, a oportunidade de trabalhar, de termos, ó Pai, o nosso salário, de termos o nosso ganha-pão, de poder colocar o alimento na mesa, Pai. Por isso abençoe, Pai, a vida de cada irmão aqui, ó Pai, que vai devolver aquilo que não é dele, mas aquilo que é do Senhor, ó Pai. Que o Senhor retribua, ó Pai, 10 vezes mais, muito mais, não só na prosperidade financeira, mas prospere com bênçãos na vida, Pai. Prospere na saúde, prospere na família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Durante o primeiro cântico, você pode vir devolver à frente e venha com alegria. Que nesta noite, além de confiar no nosso Deus, que nós sejamos gratos a Ele, e que com o nosso corpo, com a nossa voz, com toda a nossa força, nós possamos render a nossa vida em adoração e gratidão por tudo que Ele tem feito. Amém? E é com essa alegria que eu quero chamar todas as crianças aqui à frente, de 3 a 11 anos, vão ser ministradas agora na linguagem delas.
Os facilitadores e as facilitadoras podem vir à frente, crianças. 3, 6 a 8 e 9 a 11 ali no cantinho. Que Deus abençoe, viu, crianças? Que vocês sejam ministradas lá em nome de Jesus. Enquanto isso, enquanto nós cantamos mais uma música, eu queria convidar o Ministério de Intercessão que vem à frente. E você que está na nossa segunda, terceira ou quarta semana de campanha, você pode vir à frente, dar continuidade a ela e nós estaremos orando pela sua vida. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Se você vai ficar no seu lugar, continue de pé adorando a Deus com essa canção, amém? podemos sentir o teu cuidado, nós podemos nos sentir filhos teus. Muito obrigada, porque nós podemos confiar em ti, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao vale. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Paizinho.
Muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Deus é bom. A gente pode descansar nos braços dele e estar na presença dele. Isso não é o nosso descanso. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo tão precioso. Que você possa hoje começar esta celebração já na intencionalidade de descansar. Você que veio cansada, cansado, sobrecarregado, hoje Deus deu uma palavra para o seu coração. Você hoje que disse a palavra, eu não suporto mais isso. Você que falou essa semana, eu não aguento mais isso. A palavra de Deus para você hoje é revigoradora, é uma palavra reveladora, que vai trazer ânimo e fé para a sua vida. Estamos falando sobre Davi e sobre todos os salmos que ele escreveu, e o currículo de Davi, não sei se você já conseguiu perceber, nesse breve histórico, você que tem acompanhado as nossas ministrações todas as terças-feiras aqui, já dá para saber que Davi começou a sua jornada como pastor de ovelhas, esquecido, abandonado no campo pelo seu pai, sendo esquecido à mesa da coroação real, ele acabou sendo lembrado tarde da noite, mas acabou mesmo assim sendo ungido por Samuel. Depois disso, também era conhecido como músico popular, ao ponto de quando Saul estava possesso de um espírito maligno, as pessoas mesmo disseram, nós conhecemos um homem que toca a harpa muito bem, músico popular, que sabia tocar a harpa com arte e com unção. E essa unção fazia com que o espírito de Saul se acalmasse e então o espírito maligno fosse embora. Então, um músico conhecido pelas pessoas também. Também compositor conceituado, cerca de quase 60% dos salmos são compostos por Davi, um compositor altamente conceituado, inspirado por Deus em todas as letras musicais que ele realizou. Também se tornou o rei de Israel e talvez o maior rei de todo Israel. Salomão, é verdade, foi grande em glória e poder, mas ninguém se compara no processo de estabelecimento da monarquia como o rei Davi. Só que também tem uma trajetória que talvez você ainda não ouviu falar e ouvirá nas nossas ministrações futuras, que se diz respeito ao assassinato. Davi também é um assassino. Davi também é um homem que errou, que falhou, acabou adulterando com uma mulher casada e colocou o marido dessa mulher às frentes do exército para ser morto em batalha e poder possuir a mulher que estava grávida sem que ninguém soubesse do seu erro. Pelo contrário, todo mundo soube, na verdade, porque Deus revelou através da sua palavra ao profeta Natã, e nós vamos conhecer isso mais para frente. Mas em tudo, o resumo é que Davi foi chamado, o único homem na Bíblia chamado de o homem segundo o coração de Deus. É verdade que Jesus foi chamado meu filho amado e quem tem todo o meu prazer. Jesus é muito maior que Davi, mas Davi foi o único homem chamado de homem segundo o coração de Deus. Por isso vale a pena estudar ele um pouquinho mais de perto e conhecer um pouquinho da sua história. E nós temos dito para vocês que todos os contextos das canções que nós aqui estamos estudando dos salmos são canções, são composições musicais, vêm de uma profunda reflexão da experiência e da vivência de Davi. Davi nunca compõe os salmos posicionado numa cátedra, ou posicionado dentro de um estúdio musical, ou dentro de um ambiente simplesmente monárquico. Não, Davi compõe as suas músicas e as suas canções de adoração a Deus no dia a dia, no constante, no contínuo. E então nós podemos aprender com Davi, não apenas com o que ele escreveu, mas com o que ele viveu e o que se revela por detrás das suas palavras. E um desses contextos mais fortes que Davi viveu foi o contexto da insegurança. Davi, você lembra semana passada que nós falamos sobre isso? Por quantos anos ele andou fugindo do rei Saul? Quantos anos? Alguém lembra? 15 anos fugindo. Ele foi ungido como rei na casa de Jessé, quando tinha seus 16 anos de idade, e depois passou grande parte da sua vida correndo e fugindo de um rei louco, insano, que já havia perdido o direito de reinar ao trono de Israel, que era o rei Saul. O rei Saul tinha inveja de Davi. O rei Saul queria de todo custo e a toda maneira matar Davi. Não sei se você sabe, mas a música que Davi cantava na harpa, que expulsava o espírito maligno de Saul, se tornou uma música entre a multidão que começou a trazer inveja em Saul, sabia? Davi saiu numa certa batalha e venceu o gigante Golias. E quando ele retorna, as mulheres começam a cantar:
Saul venceu seus milhares, Davi venceu seus 10 milhares. Quando Saul ouviu essa canção, essa música entrou nos seus tímpanos como uma dor, como uma inveja, e ele começou a rejeitar Davi a todo custo, e foi então que pela primeira vez ele tentou encravar Davi numa parede com a sua lança. Ou seja, Saul perseguiu Davi durante 15 anos, e nessa perseguição Davi tem que ver como fugitivo. Guarde essa palavra. Guarde esse termo, fugitivo, é a palavra que nós precisamos hoje para entender o salmo que nós estaremos estudando. E como fugitivo, o que você tem? Você não tem nada, você não tem casa, você não tem repouso, você não tem segurança, você não tem paz, você não tem provisão. Como fugitivo você anda ao léu, dependendo da ajuda dos outros. Você já teve que pegar alguma vez as coisas na sua casa e sair afastado ou andando e de repente ter que depender do favor de um tio, da tia, de um irmão, de um parente, porque você não podia voltar para sua casa naquele dia? Era exatamente assim que Davi se sentiu. Você sentiu isso por uma noite, por uma semana, por alguns meses. Davi sentiu por 15 anos, sem paradeiro, sem rumo, sem condição. E o que gera numa pessoa como nesse estado ou nessa condição? Insegurança. E é nesse contexto de fugitivo, de não ter paradeiro final, que Davi escreve a canção mais linda de todas, memorizada, cantada, decorada. É o primeiro salmo que nós aprendemos quando vamos à igreja, e é o último salmo que queremos ouvir antes de partir. As pessoas, quando estão no leito de enfermidade, e nós perguntamos, você gostaria de algum trecho da palavra fosse lido para você? Geralmente é este salmo que é pedido. É o primeiro a ser decorado e é o último a ser pedido enquanto vivemos. Se trata do Salmo 23. O Davi, como pastor de ovelhas, aprendeu que o seu Deus é o pastor. Lembra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O currículo de Davi, que incluía ser pastor de ovelhas, ajudou ele a ter uma experiência sobre o caráter verdadeiro de Deus. E uma atividade tão simples proporcionou a Davi uma experiência tão profunda. Ou seja, cada coisa que acontece na nossa vida, por mais insignificante que pareça, por mais sem sentido que aconteça, pode ser um instrumento para Deus estar trabalhando o nosso caráter e proporcionar a nós uma profunda experiência com o seu poder, com a sua presença e com a sua vontade. E se Davi tivesse rejeitado a condição de ser pastor de ovelhas? E se ele tivesse dito, não, eu, filho de Jessé, jamais vou para o campo, jamais vou pastorear uma ovelha, jamais estarei presente num lugar como esse, fedendo a bode. Nós não teríamos registrado na nossa Bíblia o Salmo 23, porque foi essa experiência de pastor de ovelhas que permitiu que ele pudesse entender o que significa ser o Senhor o meu pastor. Então vamos lá? Vamos estudar hoje? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui com esta composição e com essa palavra, o Davi se torna o homem que batalha contra a insegurança. Eu peço só para melhorar um pouquinho meu microfone, está muito agudo para mim, Alex, dá uma melhoradinha por favor, tá? Dá uma ajeitadinha que está meio estranho, o som está meio enlatado aqui para mim, tá? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é um salmo contra a insegurança, e isso está melhorando, tá? Vamos lá, Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, em verde pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não sei se você já parou para meditar sobre esse salmo, mas ele tem dois aspectos, e Davi consegue entender esses dois aspectos de uma maneira muito linda. Ele consegue vencer a batalha da insegurança que ele vivia, capturando duas imagens de Deus que até então eram irreconhecíveis na cultura judaica.
Duas imagens de Deus que são totalmente inovadoras. Até então se falava de Deus como o meu rochedo, como Deus o meu refúgio, como Deus a minha fortaleza, mas agora Davi vai criar duas imagens que são totalmente novas para os ouvintes e para aqueles que estariam cantando essas canções futuras. A primeira imagem é Deus como pastor, e a segunda imagem é Deus como anfitrião. O Salmo 23 é um salmo duplo. Ele não se trata apenas de um contínuo composto de 6 versículos, mas os 4 primeiros versículos diz respeito a um salmo e os outros diz respeito a outro. Não sabemos se eles cantavam tudo junto ou se eles separavam estes salmos para cantar, mas a verdade é que os dois temas eles se intercalam e há uma interrupção clara entre eles. Você percebeu? O Senhor é meu pastor, veredas, águas de descanso, vale da sombra da morte, tudo diz respeito à vida pastoril. E de repente, a imagem muda, sai do campo, abandona-se o vale, deixa-se as veredas, e agora vão experimentar viver o banquete, a casa, a residência, o anfitrião, a unção na cabeça, simbolizando a aceitação, o cálice transbordando, os inimigos à espreita, a bondade guardando e protegendo. Você viu? São duas imagens totalmente distintas, e eu quero apresentar para você essas duas imagens lindas que Davi usa para mostrar o cuidado e a provisão de Deus. Primeiro, Deus como pastor. E Deus como pastor, é a imagem da proteção constante. Não sei se você já viu uma ovelha face a face, mas pensa num bichinho carismático, pensa num bichinho sereno, tranquilo. E não sei se você sabe, mas a ovelha é o único animal na face da terra que não conseguiria sobreviver sem o cuidado de um pastor. Sabia disso? Qualquer animal consegue se virar pela natureza. Qualquer animal consegue ser um animal selvagem e depois ser um animal domesticado. Mas a ovelha já é um animal doméstico por natureza. Ela depende da domesticação. Ela depende que o pastor conduza a água, que o pastor conduza a comida, que o pastor conduza ela longe dos predadores. Caso contrário, ela não consegue sobreviver. Sabia disso? É o único animal no planeta que não pode ser selvagem, que não consegue ser selvagem. E você já sabe que logo na criação, Deus colocou Adão para cuidar dos animais, e depois que Deus expulsou do jardim do Éden, Ele colocou Abel. Abel era o criador de ovelhas. Ou seja, as ovelhas, desde a fundação do mundo, nunca ficaram sem um pastor, porque se ficar sem pastor, elas morrem. Você já viu uma ovelha selvagem? Olha para essa cara aí, imagina um ser como esse selvagem. Não existe. E Davi captura muito bem essa imagem dizendo: nós somos ovelhas, nós não conseguimos sobreviver sem o cuidado do pastor. Sem o pastor nós não encontramos sustento, não encontramos nutrição, não encontramos proteção, ficamos à deriva, vulneráveis e somos presas fáceis. Nós somos ovelhas, nós dependemos de um pastor, nós não somos autossuficientes, nós não cuidamos do nosso próprio nariz. Não é porque temos dinheiro, não é porque temos amigos, não é porque temos condições que a nossa vida pode ser conduzida ao nosso próprio critério. Nós ainda dependemos do pastor. Você já parou para pensar? Por que o Salmo 23 chama tanta atenção? Um salmo tão infantil. O Senhor é o meu pastor, significa que eu sou sua ovelha. É infantil. Mas por que esse salmo é tão popular, tão marcante, tão intenso? Por que a gente se agrada tanto dele, memoriza tanto, escreve tanto? E alguns chegam à idiotice até mesmo de tatuá-lo nas suas costas. Por que a gente gosta tanto disso? Porque no fundo, a gente sabe que a gente é ovelha. No fundo, a gente bate no peito, fala que nós somos bons. A gente acha que a gente tem condição de conduzir a vida do nosso próprio critério, do nosso próprio jeito. Mas no fundo, a gente sabe que a gente não consegue nada sem o pastor. Por isso que esse salmo traz tanta paz ao nosso coração. Por isso que esse salmo traz tanta tranquilidade ao nosso coração. Porque no fundo, lá no fundo você sabe, e eu sei, que nós precisamos desesperadamente de um pastor para cuidar de nós. As ovelhas são animais completamente vulneráveis e sem senso de direção.
Deixou uma ovelhinha solta, ela rapidamente se perde. Por que você acha que Jesus usa a ilustração da ovelha perdida para falar sobre o amor de Deus? Que tinham 100 ovelhas e uma delas se extraviou. Era comum se extraviar, sim ou não? Claro. As ovelhas sem o pastor, elas perdem automaticamente o senso de direção. Sabe por quê? Porque elas não têm boa visão. Elas não são guiadas por vistas. Elas são guiadas muito mais por som. E nessa caminhada, elas precisam da presença do pastor, da figura do pastor, do som do pastor. E é por isso que o pastor usa um cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu trouxe aqui uma réplica de um cajado. Eu ganhei de um pastor amigo meu, muito especial. No dia da minha saída da igreja, da comunidade que a gente pastoreava juntos, ele me deu esse cajado e disse: eu estou passando o cajado para você. E eu guardo com muito carinho até hoje. Esse aqui é um símbolo de cajado. Ele é vara e cajado ao mesmo tempo. E daqui a pouco você vai saber o porquê que ele tem essa dupla significação. O pastor, enquanto caminhava nas noites escuras de Jerusalém para conduzir o seu povo, ou o seu rebanho, em lugares seguros, ele ia batendo as pedras e ia fazendo barulhos, dizendo: é por aqui, entendeu? E apenas com alguns murmúrios, ele falava: oh, ei. E com essas palavras ele conseguia conduzir todo o seu rebanho com tranquilidade. As ovelhas não viam nada, mas elas sentiam o toque e o som do pastor. Como é bonita essa imagem, irmãos. Como nós também precisamos disso. Precisamos pegar os nossos ouvidos que estão tão poluídos, com essa poluição sonora de vozes, com essa poluição sonora de grandes coisas agressivas aos nossos ouvidos. Quantos de nós precisamos definitivamente voltar a ouvir o nosso pastor e encontrar nele direção? Quantos de nós precisamos sentir o toque do pastor? Enquanto você estava aqui com as suas mãos levantadas, o supremo pastor veio e tocou o seu coração dizendo: eu estou com você. Quando você estava essa semana se sentindo sozinha, trancada no seu quarto, de repente veio uma sensação de que tudo vai ficar bem, o seu pastor te tocou. É verdade, você não viu nada, mas a ovelha não vê mesmo. Ovelha sente, ovelha se direciona pelo som, ovelha vai caminhando de acordo com o seu pastor. Esta é a imagem de você, é a sua imagem, é a minha imagem. É a imagem do rebanho que precisa de um pastor. Essa é a primeira figura que Davi capta, dizendo: o Senhor é meu pastor e portanto eu sou sua ovelha. A segunda figura é Deus como anfitrião, e essa figura é a imagem do acolhimento e da aceitação. Não sei se você sabe, mas pessoas fugitivas nos tempos bíblicos, elas eram alvos fáceis para os vingadores de sangue. Você vai encontrar essa expressão no Antigo Testamento, vingador de sangue, que sabe quem são? São aqueles que matavam os fugitivos para fazer justiça com as próprias mãos. Então, se uma pessoa tinha uma causa que não foi bem resolvida, e ela fugia, ela ficava presa fácil do vingador de sangue, para que ele pudesse matá-la e fazer justiça com as próprias mãos, tendo ele sido julgado ou não, o vingador de sangue tinha o direito de tirar a vida de um fugitivo. Davi era um fugitivo. Os vingadores de sangue estavam à espreita para matar esse homem, para destruir a vida desse homem. Então o que acontece com ele? Ele precisa de um lugar para ser acolhido e para ser recebido. Quando uma pessoa chegava na cidade, um fugitivo, todos já ficavam à espera da presença do vingador de sangue. E quando então esse fugitivo chegava na cidade, ele precisava de um ancião para recolhê-lo em sua casa. Caso contrário, o vingador poderia tomá-lo e tirar a sua vida. Quando esse homem chegava na casa de alguém, o ancião abria a porta e ungia sua cabeça e o sentava à sua mesa, significava: você é aceito, o vingador de sangue não pode te tocar enquanto você estiver na minha casa. Olha que imagem linda isso daqui. Por isso que ele fala: prepara um banquete na presença dos meus adversários. Os meus adversários estão lá fora me espreitando para me derrotar, mas o Senhor me convida para o banquete dizendo: pode ficar sentado, pode ficar acomodado, pode ficar sossegado, aqui é o seu lugar, aqui você está seguro, aqui você está protegido. Deus unge a cabeça em sinal de aceitação e prepara a mesa no sinal de acolhimento. Essas duas imagens se complementam, porque preste bem atenção, parece que é meio cíclico. O pastor cuida das ovelhas enquanto caminha. O anfitrião recebe o fugitivo para protegê-lo e depois o despede para que ele possa seguir a sua jornada em segurança. E ele volta para a caminhada, ou seja, na trajetória como ovelha, na trajetória como fugitivo, Deus está guardando a caminhada do seu filho. Essa é uma figura que a gente precisa capturar.
E Davi dá um golpe à insegurança, dizendo: eu não preciso ficar inseguro quando eu tenho um Deus que é o meu pastor e um Deus que é o meu anfitrião. Eu não preciso ficar com medo do amanhã quando eu tenho um Deus que me provê e também tenho um Deus que me protege. Eu não preciso ficar ansioso que eu tenho um Deus que cuida de mim e também um Deus que me acolhe sem reservas. Essas imagens têm que segurar o nosso coração, irmãos. Tem que ser impressa na nossa alma. Nós que vivemos aí a esmo, parece que perdidos, sem direção, Deus quer trazer para a sua vida e para o seu coração essa noite, essa dupla imagem. Você tem um pastor, e não esqueça que Ele está presente em sua vida, e sem Ele você não pode viver. E se Ele é pastor, você não pode esquecer, você é ovelha. Você é ovelha. Não se esqueça dessa figura, porque às vezes você vai crescendo, vai se tornando tão arrogante, tão egoísta, tão autossuficiente, que você chega a pensar que você é pastor, ou até é pastora da sua própria vida, quando na verdade não é assim. E quando você se sentir deslocado, isolado, abandonado, lembre que Deus é anfitrião. Ele convida você para o banquete. Quando você achar que tem adversários, pessoas querendo o seu mal, te perseguindo, você tem um Deus que prepara um banquete na presença dos seus adversários e te chama: vem meu filho, vem minha filha, pare de fugir. Aqui o vingador de sangue não tem vez. Aqui o inimigo não pode te tocar. É esse lugar que você pode estar. Então, eu queria apresentar para vocês, rapidamente, lições que Davi extraiu do Salmo 23 para vencer a batalha da insegurança. Antes eu queria fazer uma pergunta para você. Não precisa erguer sua mão, não precisa se manifestar aqui essa noite. Mas eu pergunto, quantos de vocês aqui essa noite estão inseguros? Aquela sensação de que não tem onde se apoiar. Aquela sensação de que você está em queda livre. Os amigos te desampararam. A família te deixou para trás. Você perdeu pessoas importantes na sua vida nessa caminhada. O marido te deixou sozinha com 3 filhos. A esposa te abandonou de repente e você se vê perdido. O emprego que você tinha há 15 anos, de repente foi retirado do dia da noite para você. Você percebe que a empresa está numa condição de falência e antes de querer ter um emprego, agora você quer manter seu emprego. A sensação de insegurança diante do diagnóstico que o doutor chamou você para a semana que vem comparecer diante do seu consultório. A insegurança diante das palavras que você ouviu de uma amiga próxima. A insegurança diante de uma mensagem de WhatsApp que você viu chegando no celular do seu cônjuge, a insegurança que trouxe ao seu coração diante dos seus filhos que agora parecem terem crescido e terem se tornado autônomos. Quantos de vocês aqui não se encontram inseguras? Quantos de vocês aqui não se encontram inseguros? Quantos de nós não estamos nessa sensação de que não temos onde nos apoiar? Essa palavra é para você. Essa é a palavra para mim, porque Davi lidou com a insegurança cantando o Salmo 23, e eu quero que você cante isso essa noite, que você cante o Salmo 23 para espantar a insegurança, a incerteza e a dúvida do seu coração, tendo a certeza que você tem em primeiro lugar a segurança da provisão. No Salmo 23, Davi se apega à segurança da provisão. O que é a provisão? É o elemento que chega, que me sustenta em toda a minha necessidade. Quando eu digo assim, tenho um carro para andar, tenho um carro para me locomover, e de repente, agora, eu ganhei um carro que até voa. Não é provisão. Provisão é que vem quando você tem necessidade. A gente tem confundido. A gente tem pedido para Deus coisas que não são provisão, sabia disso? Deus tem um compromisso de prover para nós as nossas necessidades. Filipenses 4:6 e Filipenses 4:19. A Bíblia fala o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir cada uma das suas necessidades. Não adianta fazer campanha para casa nova, irmão. Não adianta fazer campanha para carro novo, irmão. Isso não é provisão. Isso é o seu desejo de crescer, de ter mais conforto financeiro, mas provisão é a sua necessidade. Não tem o que comer, você precisa da provisão do alimento. Não tem o que beber, você precisa da provisão da bebida. Você não tem o que vestir, você precisa da provisão da vestimenta. Provisão são as nossas necessidades. E a gente tem confundido, e tem gente de biquinho com Deus, porque Deus não tem dado os seus luxos e seus desejos. Deus não tem compromisso com os nossos luxos e desejos. Deus só tem compromisso com as nossas necessidades. Fico imaginando o que Deus fica pensando lá no céu.
Quando um adolescente chega e fala, Senhor, por favor, toca no coração do meu pai para ele me dar um iPhone 9. Entendeu? A fome na África assolando, o ebola, a dengue em Sertanópolis, para ele cuidar, e olhando para a irmã pedindo um iPhone 9. Eu fico imaginando, não tem nenhum problema você ter conforto na sua vida, desde que você tenha condições para isso, e você lute para isso, mas não substitua a provisão por desejos, porque a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Aqui é o segredo. A gente conta assim, a gente canta o salmo assim, e é um erro de tradução, tá bom? Me perdoe dizer isso para você, depois de você ter tatuado no seu corpo, vai ter que mexer na tatuagem. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Essa não é a tradução correta, sabia disso? A tradução correta é, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Você entendeu? Você entendeu a diferença? Porque se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que não, eu tenho que ter todas as coisas. Não, é ao contrário. Se o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, porque tudo que eu tenho está nele. Eu não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho está em Deus. E eu paro com essa corrida louca, ensandecida pelo consumo, por ter, por ser algo que eu não sou, porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Eu não preciso ser convidado para a socialite. Eu não preciso fazer aquela viagem internacional para provar que eu sou alguém. Eu não preciso ter um carro zero, um carro do ano, para poder desfilar nas ruas de Sertanópolis. Eu não preciso casar antes do 30 para provar que eu ainda sou útil para ter filhos. Eu não preciso nem de um marido nesse momento, nem de uma esposa, porque se Deus é o meu pastor, eu não sinto falta de absolutamente nada. Ele me supre, Ele me atende, Ele me completa. E sabe por que nós estamos tão perdidos? Porque nós esquecemos de que Deus é que nos completa e passamos a buscar coisas que nos completam. E nós temos visto pessoas migrando e visitando lugares e ocasiões que não vão trazer satisfação para as suas vidas. Pense bem, o Senhor é meu pastor, não vou ter falta de nada. Agora, se o Senhor não é meu pastor, tudo me faz falta. Há uma fome existencial no meu coração que não se resolve. Nós temos uma amiga em comum, que é muito interessante, eu e minha esposa, que o marido dela, o sonho dela era ter uma casa, né, própria. Aí foi e fez a casa, conseguiram, feliz da vida, fomos lá, participamos da casa dela, fizemos lá o nosso churrasquinho. Depois ela ficou inquieta, porque ela precisava de um lugar no final de semana para estar, e precisava de uma chácara, afinal de contas, né, todo mundo precisa ter uma chácara. Então o marido, com muito esforço, poupando e tal, foram lá, conseguiram comprar a chácara, a alegria da vida dela. Agora a casa já ficou entristecida, agora a alegria era a chácara. Dentro de pouco tempo o carro estava velho demais, porque todo mundo tem um carro novo, tem SUV, tem um carro alto para viajar, para ir na estrada. Eu nunca viajo, mas tinha que ter um carro alto. Então, vai lá o marido, tal, se esforça, pega tal, e compra o carro SUV. Não, está ótimo. Agora, puxa vida, nossa casa não tem nenhum espaço gourmet para receber as visitas. Então, minha casa é velha, minha casa não recebe ninguém. Ou seja, essa pessoa dá provas de que o Senhor não é o pastor dela. Nunca está satisfeita com nada, nunca pode dizer obrigado. Eu quero perguntar para você, hoje você já disse obrigado para Deus? Hoje você já falou, meu pastor, muito obrigado, porque eu acordei respirando? Muito obrigado porque eu tenho força para trabalhar. Muito obrigado porque eu tenho um trabalho para ir. Quantos de vocês reclamaram de ir para o seu trabalho? Eu tenho atendido pessoas e mais pessoas que têm reclamado porque não tem trabalho. E você reclamando porque tem. Ou seja, há uma insatisfação na nossa alma porque a gente não conheceu o pastor. E quem não conhece o pastor não consegue descansar. Se você não tem descanso na sua alma, meu irmão e minha irmã, desculpe lhe dizer isso com toda sinceridade, se não há descanso na sua alma, se há uma inquietação constante e contínua, eu preciso lhe alertar com todo respeito, você não conheceu o pastor. Se o seu carro é ruim, se a sua casa é velha, se a sua vida não vale a pena, se você não tem dinheiro suficiente, se o seu comércio não vai bem, se a sua vida não presta, eu quero lhe lembrar uma coisa. Você ainda não conheceu o pastor. Porque quem conhece o pastor, irmãos, tem a experiência da provisão. Não sente falta de absolutamente nada. Para de reclamar. Porque com esse pastor eu não sinto falta. Porque eu sempre vou ter com esse pastor pasto verdejante e água fresca para beber. É isso que eu peço para Deus. Deus,
O Senhor tem me dado tantas bênçãos sobre a minha vida. Meus irmãos, eu não sou merecedor de 1/10 de tudo que Deus me deu, a partir de meus filhos, esposa, bens e tudo mais, ministério. Eu não sou merecedor de 1/10 de tudo que eu tenho vivido. Mas eu tenho agradecido a Deus dizendo: Senhor, nunca tem faltado nem o pasto verde, nem a água para beber. O Senhor tem cuidado da minha vida. Meus irmãos, quando nós conhecemos o pastor de verdade, a gente não fica inquieto. Show em segurança. Vai embora em certeza, porque eu tenho a segurança de que meu pastor trabalha ao meu favor para me prover o meu necessário. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele tem tudo, vai prover cada uma das suas necessidades por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você tem um pastor, você tem segurança. Se você não tem um pastor, está aí a causa raiz da inquietação e da ansiedade. Segundo, Davi também fala que não apenas a segurança da provisão, mas a segurança da direção. Ovelhas se perdem com facilidade. E aqui vem a ilustração e a imagem da vara e do cajado. A vara e o cajado são 2 instrumentos que podem ser um só para o pastor, dependendo de como ele o manuseia. O cajado, ele diz respeito a buscar a ovelha e trazê-la. Não é por acaso que ele tem este orifício aqui em sua ponta. Esta é a figura de buscar, de pegar pelo pescoço, ovelhas mais atrasadas, ovelhas mais rebeldes, ovelhas mais distantes, cada uma é puxada pelo cajado. Por isso que o salmista faz a imagem: a tua vara e o teu cajado me sossegam a alma, me tranquilizam, porque eu sei que nessa caminhada eu não vou perder a direção, eu não vou perder a cabeça, eu não vou perder as minhas expectativas. Nessa caminhada, o meu esposo pode levantar a voz contra mim, a minha esposa pode levantar a voz contra mim, os meus amigos podem me ofender, o dinheiro pode vir a faltar, a saúde pode fracassar, as coisas podem virar ao contrário, mas se eu estou com o meu pastor, eu não vou perder a direção, porque quando eu acho que eu estou caindo, lá está ele para me trazer de volta. Esta é a imagem do cajado. Cajado é direção. A ovelha não se desvia. E não sei se você percebeu, no Salmo de número 23 diz assim: a tua vara e teu cajado me consolam, mas nos versículos 2 e 3 diz: guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma por amor do seu nome. Mas também tem uma palavra que diz: conduz-me a pastos verdejantes. Ou seja, existem 2 imagens de condução aqui. A primeira, conduz-me a pastos verdejantes, é uma condução tranquila em paz. É aquela condução baseada apenas na sonoridade. Vem, ovelhinha, escuta, ovelhinha, vem, ovelhinha. Esta é a primeira palavra em hebraico: conduz-me aos pastos verdejantes. É uma condução calma, tranquila e suave. A segunda, que diz guia-me às águas de descanso, já é uma outra figura. Por isso que uma diz, guia-me mansamente, conduz-me mansamente, e a outra, guia-me, significa que a guia-me é uma coisa mais forçada, é uma coisa mais, você está se afastando do caminho, aqui está o lugar do seu pasto verdejante. Meu irmão, minha irmã, você tem se rebelado contra Deus com algumas coisas que têm acontecido na sua vida, mas eu queria te dizer que nada mais é do que o cajado, o cuidador de Deus, te protegendo de coisas piores que podem te acontecer. Está reclamando, está brava, não está? É difícil, não é? Eu sei que é difícil. Eu também já tive esse negócio, acho que não vai caber no meu pescoço, não. É melhor nem tentar, porque vai quintá-la aqui, a gente não termina a mensagem hoje. Mas eu já senti isso daqui várias vezes e ainda sentirei. Não é fácil. Quando o pastor tem que nos guiar, não mansamente, mas de uma maneira mais forte, dizendo, vem para mais perto, porque esse não é o caminho de ovelha a andar. Como ovelha eu tenho a tendência como você, de andar em lugares que são perigosos, que eu posso quebrar a minha perna, que eu posso ser presa fácil de predadores, mas o meu pastor, pela sua graça, ele usa do cajado para me trazer de volta, e nada melhor do que uma cajadada divina para nos trazer a sensatez, a sobriedade e ao caminho de volta. Não reclame do cajado, irmão, ele é a sua direção, ele é o cuidado de Deus sobre você. Por isso que a Bíblia fala, ele guia-me e ele conduz-me, e o instrumento é o cajado. Por isso eu descanso, eu não vou perder a direção. Posso estar com crises, problemas, mas o meu pastor vai me guiar. Eu sei por onde eu posso sair.
Davi está no deserto, está na caverna, está nos vales, mas de repente ele olha e fala: eu sei que meu Deus vai me dar a direção. Segurança da presença. Olha que bonita que é essa imagem. Como eu disse para vocês, o som e o toque era suficiente para guiar as ovelhas. Só a presença do pastor tranquilizava esses pequenos animaizinhos. Só que eu queria dizer uma coisa para você, que eu não queria que estivesse no Salmo 23. Mas está lá. E como pregador eu tenho que falar a verdade para você e para mim. Não posso te enganar, irmãos. Você pode até procurar uma outra igreja que fale o contrário para ficar mais à vontade. Mas eu não posso tirar isso da Bíblia. Não sei se você percebeu. Versículo 1, 2 e 3 das Escrituras. O Senhor é meu pastor, então de nada terei falta. Ele guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma por amor do seu nome, guia-me aos pastos verdejantes. E aí ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você percebeu? Águas de descanso, pastos verdejantes, não combinam com o vale da sombra da morte, mas estão na mesma indicação, estão no mesmo versículo, estão no mesmo contexto. Meu irmão, eu queria dizer para você que a fé cristã é somente água e pasto verdejante, mas a Bíblia fala que também encontra vales escuros e lugares sombrios. Aqui Davi está fazendo a projeção de como funciona a vida pastoril. Primeiro bebe-se a água, depois pasta-se tranquilamente, e depois a gente tem que caminhar pelo vale para procurar nosso abrigo. É assim que funciona. É dessa maneira. Eu estive em Belém, uma cidade onde Davi nasceu, e onde Davi reinou. Estava lá o vale onde ele passava várias partes da sua vida. Eu estava sentado sozinho, uma hora eu me afastei do grupo e fiquei ali meditando. Aquele vale escurecendo, irmãos. A gente fala vale, a gente não sabe o que é, mas lá são despenhadeiros, são grandes sulcos na terra, que dão coisas de 300, 400 metros lá para debaixo, desfiladeiros. E eu ficava imaginando Davi passando com as ovelhas naquele vale durante a noite. Lobos, inimigos, contrabandistas, tudo à espreita para poder atacar o seu rebanho. Davi sabia o que é o vale da sombra da morte. A gente não. Porque a gente chora por qualquer coisa, a gente se rebela por qualquer coisa, a gente faz biquinho por qualquer coisa, a gente rompe uma campanha por qualquer coisa. Mas Davi fala: ainda que eu ande por lugares tão perigosos, tão assombrosos, tão temerosos, eu sei que o Senhor está comigo e isso me basta. Eu sei que a minha vida inclui pastos e águas tranquilas, mas eu também sei que haverá momentos e existirão ocasiões onde eu vou passar pelo vale da sombra da morte, onde eu viverei a obscuridade, as trevas densas, onde eu não vou enxergar um palmo na minha frente, onde eu não sei dizer se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, eu não sei o que fazer da minha história, do meu casamento, da minha empresa, da minha vida, mas eu sei uma coisa: nesse vale Deus está presente e isso me basta. Essa é a palavra de Davi para a sua alma. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite, irmãos. Você está triste, está abatido, está cansado, mas eu tenho que te alertar: a vida não é só pasto e não é só água, calma. Também tem os vales sombrios, e nós precisamos passar por ele, embora não combine no texto. Está presente por algum motivo, para alertar você e a mim, de que nós precisamos descansar o nosso coração, porque a presença de Deus nos basta. E quando escutamos o som do nosso pastor próximo de nós, nós sabemos que vamos passar esse vale e chegaremos ao nosso abrigo seguro. Abrigo seguro, aliás, que é dado através de proteção. Talvez seja por isso que Davi encaixa a segunda imagem de anfitrião, porque o anfitrião abriga. E as ovelhas também são abrigadas depois de terem passado pelo vale da sombra da morte. Mas a palavra proteção é a segunda parte do cajado. O cajado e a vara. Aqui está um instrumento utilizado para proteger o rebanho. A vara, de repente, se transformava em um instrumento de defesa. Lembra do Bruce Lee? Essa é a vara. De repente, aquele pastor tranquilo e calmo se tornava um combatente poderoso à espreita do seu inimigo, dizendo: aqui não, aqui tem pastor protegendo a ovelha. Por isso que ele fala: a tua vara vai me proteger. Eu fico tranquilo por saber que o Senhor, com seu bordão, vai me defender diante de todas as opressões, vai me defender diante de todos os meus inimigos. E aqui eu quero lembrar a outra imagem do Salmo 23. Certamente bondade e fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei no Senhor na casa do Senhor por longos dias. Ouviu essa palavra? Lembra do anfitrião que recebia o fugitivo? Que os inimigos ficavam fora da casa esperando para matá-lo? Eu lhe pergunto, como é que esse fugitivo saía da casa depois não era morto pelo inimigo? Pelo vingador de sangue da região? Como é que era? Porque ele estava seguro enquanto estava na casa. E quando ele saía do abrigo, como é que ele se protegia? O ancião, o anfitrião, enviava 2 pessoas, que eram como se fosse a escolta do fugitivo. Ele foi bem acolhido. Agora ele precisa avançar a fronteira daquela terra, para que o vingador de sangue daquela região não o persiga e o mate. Então ele enviava 2 pessoas, para protegê-lo, na caminhada até ultrapassar a fronteira. Bondade e fidelidade me seguirão. A palavra hebraica é me caçarão, me escoltarão, me perseguirão todos os dias da minha vida. Você não está sozinha, você não está sozinho. A bondade, a fidelidade de Deus, que está nos pastos verdejantes e no vale da sombra da morte, também está diante das suas batalhas, também está diante dos seus inimigos. A bondade e a fidelidade do Senhor são a escolta da sua vida, para você não temer, para você não ficar insegura. Essa noite você não vai dormir apenas com o seu marido, você vai dormir com a bondade e a fidelidade do Senhor. Amanhã você não vai apenas trabalhar naquela empresa, você vai trabalhar com a bondade e a fidelidade do Senhor. Amanhã você vai enfrentar o seu médico, não apenas com o diagnóstico, mas vai enfrentá-lo com a bondade e a fidelidade do Senhor. Amanhã você vai educar os seus filhos, não apenas diante da rebeldia, mas com a bondade e a fidelidade do Senhor, porque certamente elas o acompanharão todos os dias da sua vida, se o Senhor é o seu pastor. Ô irmãos, me ajuda aí, dá uma salva de palmas para Jesus, vai. Se tem uma coisa mais bonita que isso, eu desconheço, de que eu estou escoltado pela presença de Deus, escoltado pela bondade e fidelidade do Senhor. É Ele que faz isso por mim, Ele é minha proteção, é Ele que me guarda. Não tente se proteger, não tente fazer por você mesmo. Por isso que a Bíblia fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo, não é um salmo de Davi, mas bem que poderia ser. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. É lá, nas asas do Senhor, que nós encontramos proteção. E por fim, segurança da eternidade. Certamente bondade e fidelidade me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Você já percebeu que o Salmo 23 começa com uma sentença para o presente e termina com uma sentença para o futuro? O Senhor é o meu pastor hoje. Bondade e fidelidade me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Seja no presente, seja no futuro, o seu pastor te acompanhará. E lá na eternidade, Ele vai preparar um lugar para você, chamado de banquete. Olha que imagem bonita, não é à toa que Apocalipse fala que num certo dia estaremos todos reunidos na presença do Senhor diante de um grande banquete. O próprio Jesus estará nos recepcionando, o próprio Jesus será nosso anfitrião. Ele colocará o nosso lugar à mesa e dirá: vinde benditos do meu Pai, e possui o reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. Ah, como eu aguardo esse momento, irmãos. Eu vivo essa vida linda, maravilhosa, não reclamo dela, mas eu aguardo o dia que o Senhor me chamará para sentar ao seu banquete. Estarei com Ele por todos os dias da minha vida. Certamente bondade e fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida aqui, mas eu estarei na presença do Senhor para eternamente. Bondade e fidelidade é para agora, mas a eternidade está reservada para você. Não espere um pastor só para essa terra, espere um pastor que quer te conduzir para o céu. É por isso que Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você conheça mais que a igreja presbiteriana. Eu quero que você conheça mais do que o pastor Denis Vicentino. Eu quero que você conheça mais do que uma estrutura doutrinária. Eu quero que você conheça um pastor. E esse pastor tem nome, é Jesus. Ele é o supremo pastor. É Ele quem conduz as ovelhas. É Ele que tem a voz de comando para nossos corações. Não é a igreja, não é a doutrina, não é a religião. Eu preciso essa noite que você saia daqui com a convicção de que você conhece seu pastor. Se você tem ídolos na sua casa, eu quero te lembrar que ídolos não conduzem, ídolos não são pastores. Ídolos de gesso, de madeira ou estátuas,
A Bíblia condena e diz que eles não podem fazer nada por nós. Salmo 115, tem pés, mas não avançam, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem. Eu preciso te alertar disso essa noite, você que tem vindo tanto tempo aqui. Os seus ídolos não podem ser seu pastor, porque eles nem podem te acompanhar. Salmo 115. Se você tem no seu coração a prática das religiões, seja africana, seja de terreiros de macumba, espiritismo, seja de sacrifícios, de simpatias, de orixás, eles não podem ser seu pastor, porque eles dependem que você vá ao terreiro para poder, de alguma maneira, apaziguar. Eles dependem que você vá numa mesa branca para que de alguma maneira lá eles estejam presentes. Eles não podem te acompanhar como um supremo pastor. Eu estou aqui para dizer para você, essa noite, você precisa conhecer o seu pastor, porque você pode ter não apenas uma companhia nessa terra, mas sobretudo, o direito e a segurança da eternidade. Sabe por que a gente fica com tanto medo de morrer? Porque a gente não está seguro da nossa eternidade. Eu lhe pergunto essa noite, se o Senhor te chamasse agora, você teria o banquete preparado? Teria? Com tanta cachaçada, com tanta mentiraiada, com tanta rebelião, com tanta religião, com tanta idolatria, com tanto afastamento de Deus, você sentaria ao banquete? O Senhor é o seu pastor. Basta você conhecê-lo, experimentá-lo e sair daqui essa noite. Muito mais do que uma religião, muito mais do que motivado com a palavra. Você sai daqui com a companhia do seu pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos colocar em pé, vamos orar. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero orar com você, que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E eu quero desafiar você essa noite, que quer começar uma campanha de oração. Nós vamos orar nos nossos lugares, porque nós queremos cantar essa canção. E eu quero ministrar essa canção sobre a sua vida. Pode diminuir as luzes, por favor, porque eu quero que você se concentre na voz do seu pastor, não o pastor Denis. Aliás, esse título é tão forte para mim agora, pastor Denis. É tão forte essa palavra, eu acho que eu não mereço ter essa palavra, depois do que eu ouvi essa noite. Senhor, revela quem o Senhor é para nós. Nós estamos cansados de vir a essa igreja toda terça-feira e não ter uma revelação séria e verdadeira do seu trono. E hoje, Pai, nós estamos implorando por isso. Revela, Pai. Não deixa a gente sair da mesma maneira que terça passada, que do mês anterior, que o ano passado. Revela a Tua bondade, a Tua fidelidade. E nos leve a viver em Tua presença como nosso pastor. Senhor, visita meu irmão, minha irmã, que está na 5ª, na 6ª, na 7ª semana de campanha. O Senhor sabe que essa mulher, esse homem tem pedido ao Senhor. Pai, que o Senhor da provisão entre de acordo com a necessidade dessa pessoa. Ela quer paz na sua casa, dê-lhe paz, Deus. Ela quer alegria na sua vida, dê-lhe alegria, Senhor. Ela quer mantimento, dê-lhe mantimento. Ela quer saúde, dê-lhe saúde. Isso é provisão. Isso o Senhor garantiu que o Senhor nos daria. Dê, ó Deus, a cada um de nós aquilo que necessitamos, que buscamos essa noite. E Senhor, tranquiliza a nossa alma em relação às coisas futuras. E nos leve, com a Tua bondade e fidelidade, nos conduzindo e nos escoltando, por onde quer que pisemos. E nos lembre essa noite, de que ainda que estejamos num vale, o Senhor nunca nos deixou. Vamos cantar junto isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora todo medo. Vamos dizer juntos isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Descanse no Senhor. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o seu Deus, e se Ele está com você, essa é uma pergunta que você tem que responder.
quero convidar você que sente que essa palavra é para o seu coração. Você que essa noite precisa de um pastor. Você que está em dúvida, incerto. Você que está com uma incerteza dominando seu coração. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos encerrar a celebração. Deus, nós aqui estamos diante de Ti. Pode deixar apagado. Coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Senhor Jesus, nós estamos precisando de pastor. Senhor, nós estamos carentes aqui nesse lugar. Isso, saia do seu lugar. Vamos pedir ao pastor que cuide de nós, para que você sinta essa presença e não tenha medo do amanhã. Para que a bondade e a fidelidade do Senhor, para que a bondade e a fidelidade do Senhor conduza os seus passos, conduza a sua história, alinhe a sua vida. Não, Ele nunca me deixou, Ele nunca me desamparou. Vamos dizer isso mais uma vez juntos. Eu quero que você agora, nesse momento, feche os seus olhos. Um certo homem que estava no céu apresentou-se a Deus e Deus disse: aqui está a sua história. E mostrou a história dele como pegadas na areia. E ao lado da areia e suas pegadas passava-se a sua história. E aquele homem viu dois pares de pegadas o tempo todo. Mas ele notou algo estranho, que quando ele passava por aflição e por lutas, só tinha um par de pegadas na areia. Então ele se volta para Deus e diz: Deus, isso não é justo. Não é justo que quando a aflição me tomou, quando a luta chegou, o Senhor me deixou e eu fiquei caminhando só na areia, e o Senhor não me socorreu. E então olhou Deus para aquele homem e disse: é aí que você se engana. Porque foi nos momentos da sua dificuldade, da sua adversidade, que eu peguei você no colo. Essas são as minhas pegadas. Meu irmão, minha irmã, essa noite eu quero dizer que o seu pastor não te desamparou. Talvez você tenha o desamparado, talvez você tenha se extraviado, mas o seu pastor nunca te deixou. Senhor Jesus, nós estamos aqui numa palavra profética, para que voltemos à nossa condição de ovelhas, para que voltemos ao nosso estado de ovelhas, e é isso que queremos ser, Pai. Deus, eu não quero ser pastor da minha história, eu quero ser ovelha, eu quero ter o cuidado do meu pastor, eu quero ter a provisão, eu quero ter a direção, eu quero ter a proteção, eu quero ter a presença, eu quero ter a segurança de que o meu pastor vai me conduzir por todos os dias da minha vida. E assim com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui à frente, nós pedimos: pastor, venha nos tomar, venha nos conduzir, venha nos acolher e venha nos levar para a nossa vida em Tua presença. Prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, mostra o Teu poder, revela a Tua glória e caminha os nossos passos ao Teu lado, para que possamos ter a Tua proteção e provisão, por onde quer que andarmos, possamos contar com a Tua presença sobre as nossas vidas. Conduza-nos, pastor supremo, e leva-nos às águas de descanso, leva-nos aos pastos verdejantes, e dá-nos a consciência de que Tu estás conosco no vale da sombra da morte, hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Uma boa semana. Vai embora com seu pastor e vai embora com a bondade e a fidelidade que vão te acompanhar e vão te escoltar até a sua vida, em nome de Jesus.